Bom, gente, já comecei a gravar ali. Vamos dar continuidade, então, chegando aí na última apresentação do dia, com a apresentação da Mari, da Tamires. O Felipe já teve que sair, o João Vitor também, as meninas, a Ana Clara e a Maria Eduarda, falaram que vão acompanhar a apresentação, mas não vão ficar para discussão, por conta da hora, de chuva e tal. Aí eu vou aproveitar e já comentar do spoiler, né? Depois, em casa, vocês vão participar da discussão, mas dá uma olhadinha no que a gente tiver discutido. Eu também vou mandar uma mensagem lá no grupo para o João Vitor, para ele assistir essa parte da apresentação no YouTube. E aí, até no relatório que a gente tem para fazer, tem que ver as datas, né, já que a gente tem relatórios trimestrais, para inserir o relatório sobre aquele artigo que não tiver acompanhado a discussão presencialmente. E o que eu falei é que vocês vão repetir essa experiência de uma maneira periódica. Só que talvez agora não uma periodicidade tão frequente. Mas eu estava pensando de, ao final do semestre, vocês voltarem a fazer a apresentação. Eu ainda estou pensando assim, se a gente vai fazer nesse formato que eu gostei muito. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei muito dessa maratona. Eu acho que às vezes é interessante a gente fazer uma maratona dessa, diferente de nos outros dias, que aí vem da aula, vai para a aula e tal. Às vezes vocês estão com horário, sei, um pouquinho melhor porque tem curso para vestibular e tal, enfim. Mas eu acho que esse formato é legal, só tem que ver como que a gente vai fazer o cronograma ao longo até chegar nesse final. Né? Revezando aí a Karine, o Felipe e a Camila. De repente eu vou entrar também, ocasionalmente, em alguns dias, para que ao final a gente possa fazer um evento como esse também. De repente já fazemos um dia inteiro, todo mundo se prepara para estar um dia inteiro, a gente vê que temos problemas técnicos, então mandar a apresentação antes às vezes ajuda, a gente já colocar aí, né, ou chegar mais cedo, ver o computador, mas a internet é algo que é sempre imprevisível. Mas com os computadores novos que vão chegar, de repente a gente não tem a mesma coisa que essas máquinas, que eu tenho a impressão que a capacidade delas captarem Wi-Fi, às vezes também varia muito com a máquina. E aí a gente vê, né? Às vezes todas as máquinas estão no mesmo Wi-Fi. Aí uma cai, a outra não cai, você não consegue conectar logo. Então, vamos ver se no final do semestre a gente está com essa questão técnica um pouquinho melhor. Mas aí, qual é a ideia? Que é para vocês já irem se preparando. A gente pode continuar nesse segundo momento, não vai ser para sempre. Mas nesse segundo momento, ainda trabalhando em duplas, no caso da Maria Eduarda, a gente pode pensar num trio, né? De repente faz um trio com as meninas, continua a dupla João Vitor e Ana Clara, a dupla Natan e Sara, mas aí já com um nível de complexidade um pouquinho maior. Por quê? Porque aí já vai ser um artigo em inglês. Né? Mas eu não penso em determinar o artigo para vocês. Porque é o mesmo processo que o Ive já passou, a Karine já passou. Eu vou dar um tempo para vocês selecionarem, cada duplo ou trio, 3 artigos. Para que dos 3 artigos que vocês tenham selecionado, eu escolha um. E aí, como que vocês vão escolher esses artigos? Obviamente, tem a ver com a área que vocês vão estar trabalhando, né? E é importante dar um tempo para vocês terem a oportunidade de olharem os artigos e verem, esses aqui eu dou conta. Esse aqui já começa um negócio que eu não sei nem como digerir aquilo ali. Então, não vai entrar na minha seleção. Então, sendo dupla, né, dá para vocês fazerem pesquisa junto ou em separado. Dentro da dupla do trio, vocês trazerem sugestões para debater qual vai ser a melhor, né? Mas aí já tentando ser um artigo um pouquinho mais avançado em relação a esses que a gente discutiu nesse evento. Tá? Então, língua inglesa, a gente pode colocar para fazer esse evento em julho,
antes das férias de vocês, né? E aí, de repente, determina aí, a gente está em fevereiro, né? Então, chegar em abril, vocês, no final de abril, vocês já mostrarem os artigos que vocês selecionarem para apresentar. Eu escolho um dos artigos, aí vocês vão ter maio, junho, para preparar, até essa data em julho. E a gente, de semelhante modo, pode tentar marcar um horário para a gente trocar ideia sobre essa apresentação. Nada impede que as dúvidas sejam tiradas ao longo desse processo também. E aí a gente marca esse encontro só para fechar. Mas acho que foi, mesmo ainda não tendo visto a apresentação da Mari e da Tamires, né, eu já acho que já foi muito bom, já valeu, todos estão de parabéns. Só que a gente sempre tem que pensar em dar uma crescidinha, dar um voo maior. Tá? Então, estou falando isso até agora, para quem for assistir a gravação depois, já ficar sabendo, mas vocês podem já sair daqui e mandar uma mensagem para o João Vitor, errou. Né? Eu quero já preparar o espírito dele, mas é isso, né? Vocês foram tão bem que eu acho que dá para ser melhor, dá para a gente tentar focar em algo maior. Tá? Então, acho que esse é o último aviso do dia. Acho que, sendo o último, a gente também já esgotou várias discussões, e acaba que a discussão, ao final, tende a ser mais rápida, né? Mas, enfim, vamos ter aí bom senso entre também não ser superficial e também não ser prolixo e não falar demais, tá? Bom, meninas, com vocês agora. Então, boa tarde, gente. Eu sou Tamires e sou Mariane. Nós fazemos parte do projeto de reposicionamento de fármaco, no grupo de pesquisa do NUPESI, e a Tamires vai começar apresentando. Então, o artigo que iremos apresentar hoje é esse aqui, de análise teórica da atuação de canabióides nas vias metabólicas do câncer de mama, por meio da biologia de sistema e revisão sistemática da literatura. Esse artigo aqui é da Sabios, que é uma revista de saúde e biologia, mas, infelizmente, não achamos muitas informações sobre ela, o fator de impacto dela, não obtivemos essas informações. Então, antes de começarmos, nós queremos apresentar a cannabis sativa, que é essa planta aqui, e essa aqui é a estrutura química do canabidiol. O canabidiol, ela seria a substância química que é extraída da planta. É ela que tem a maior composição química da planta, porque além do canabidiol tem outras substâncias. Então, na década de 90, surgiram as primeiras pesquisas sobre os canabinoides para diversas atuações. Porque, por exemplo, hoje em dia, ela é utilizada para tratamento de epilepsia. O extrato dela é utilizado. E até a publicação do artigo, 5 medicamentos à base da planta, elas possuem ação comprovada no tratamento de sintomas do câncer. Então, agora, introduzindo melhor no nosso trabalho, a gente vai falar um pouco do câncer, antes de entrarmos no câncer de mama, que seria o câncer principal que nós iremos trabalhar. Então, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, o câncer ele seria definido como a capacidade das células de se proliferarem, proliferarem de forma desordenada. E quando essa proliferação de forma desordenada acaba invadindo órgãos ou tecidos, sem ser aquele tecido
que o câncer se instaurou, esse processo é chamado de metástase. E aqui a gente achou importante ressaltar essa informação do câncer de mama, que até mesmo o artigo traz, que ela é a principal causa de morte por câncer entre mulheres do mundo. E no Brasil, estima-se que cerca de 60 mil casos novos entre os anos de 2018 e 2019. E só exclui a região norte, porque na região norte o que predomina é o câncer de colo de útero. Então, falando um pouco do câncer de mama, ele é dividido em classes moleculares, que são caracterizados por perfis de expressão gênica, que são a basal-like, que no caso ela tem um triplo negativo, que ela não tem a expressão do estrogênio, da progesterona e do gene HER2. Temos a luminal predominante, que ela é positivo para estrogênio, e os tumores HER2, que no caso esse é um gene. E nosso trabalho ele vai ser sobre a basal-like. E é importante aqui ressaltar que o câncer de mama ele tem um caráter heterogêneo, que no caso ele vai ter uma complexa rede de interações moleculares, e que por esse motivo faz-se muitas pesquisas para ver usos de medicamentos para o tratamento dele, porque essas redes aqui são muito complexas, então estão se fazendo estudos mais aprofundados sobre isso. Esse artigo, bom, os autores trazem como embasamento, né, a introdução, outro artigo que ele é em inglês, e ele foi realizado pelo Cosgodeide e outros autores. E esse artigo, ele, na verdade, ele traz como o canabidiol, como a Tamiris apresentou, ele é um novo inibidor, né, dos exomos e das microvesículas no câncer, em relação ao câncer. E esse artigo tinha como objetivo analisar os efeitos modulatórios da liberação dessas microvesículas, desses exomos, no câncer de mama, principalmente nas células MDA, MB231. E quando eles analisaram, esse autor dos Dade, ele viu que, na verdade, houve uma grande redução quando se tratou essas células com diferentes concentrações de canabidiol. E a gente vai tratar um pouco mais acerca disso. Mas antes de passar para o outro ponto, seria legal, né, dizer o que seria essas MVs, né? Que, na verdade, são vesículas extracelulares liberadas das células e, como já abordado anteriormente, são os exomos e as microvesículas. E elas carregam macromoléculas, como DNA, RNA, e como elas são liberadas das células, essas macromoléculas que estão presentes ali dentro dos exomos e das microvesículas, elas funcionam como uma rede de sinalização e podem até transmitir informações das células nos organismos multicelulares. Mas o autor ele traz essa relação dessas EMVs com o câncer. E qual seriam essas relações? Ele apontou umas apenas, né, que foi a primeira, que eles podem agir como progressão tumoral. Ele cita que pode ser angiogênese,
e invasão tumoral. Mas o artigo que ele usou como base, eles trazem que também ele pode promover a resistência a quimioterápicos, porque ao essas células do câncer liberarem esses exomes e essas microvesículas, elas podem ocasionar um aumento do efluxo de drogas ativas, ocasionando a resistência aos quimioterápicos. E também esse autor que ele usou como base, ele também cita que pode ajudar na disseminação e sobrevivência do câncer por esses exomes e essas microvesículas estarem muito presentes no sangue. E a partir do momento que no paciente com câncer, essas microvesículas e esses exomes presentes no sangue, eles se disseminam e ocasiona a sobrevivência do câncer, como citado. O autor também traz como introdução, como base nesse artigo, eles citam que mostra evidências que pode também estar associada com mudanças na função mitocondrial. E ele apresenta duas proteínas que são importantes nessa função mitocondrial, né? Que é a proteína STAT3, que a gente vai falar muito ao longo do artigo, e as proibitinas. A proibitinas ele cita apenas na introdução, mas durante o desenvolvimento ele acaba não falando. Mas a STAT3 ela é muito importante por ser da família STAT, né, de transdutores de sinais e ativadores de transcrição, que vai ser muito importante para a discussão e para o objetivo que o autor tem nesse artigo. E, além disso, né, essa proteína possui um papel importante no controle da oncogênese e o controle do ciclo celular, e a apoptose também. Já as proibitinas, elas são expressas em muitos tipos de células, estão presentes na mitocôndria, membrana celular e também no núcleo, e apresentam dois domínios. Só não vamos nos ater muito a ela. O autor ele colocou como objetivo que era analisar por meio da busca bibliográfica, que vai ser melhor explicado posteriormente na metodologia, os mecanismos pelos quais o canabidiol, que é o CBD, que é aquela estrutura que eu tinha mostrado no início, que ele atua na expressão de exossomos e microvesículos, EMVs, que a mãe acabou de falar, em células de câncer de mama, tipo basal-like. Agora a gente vai passar para a metodologia e como a gente apresentou o objetivo. E na introdução que eu cheguei a falar, o autor ele vai usar na metodologia, né? Ele buscou descrever os mecanismos que conectam essa liberação das EMVs com a expressão da proteína STAT3, que foi relacionada com mudança na função mitocondrial presente no artigo que eles usaram como referência. Mas por que isso? Eles têm como finalidade esclarecer a via metabólica alterada nessas células do câncer de mama, mais específicas as células MDA, MB231. Então, ele usou dois métodos. Ele usou a revisão sistemática da literatura e a base de dados StringDB. Vamos abordar mais detalhadamente agora. A revisão sistemática da literatura foi até abordada na apresentação da Maria Eduarda, e ele usou, né, a base de dados, a Medline e PubMed e os Scopus. E como estratégia de busca, usou os operadores de busca, principalmente o OR e o AND, e como a gente pode perceber também, foram usadas geralmente as palavras em inglês, pois quando a gente vê os resultados de discussão, os artigos predominantes são em inglês, que buscou nessa revisão
dessa mineralização da literatura. Usou critérios de inclusão e exclusão, que pode perceber o primeiro critério de inclusão, né, são publicações referentes ao tratamento do câncer de mama com canabinoides, e o legal também é que no 7 do critério de exclusão, ele fala estudo que não aborda o tratamento do câncer de mama. Até cortou um pouco ali, mas era isso que queria falar. Aí, outros critérios de inclusão foi o documento tem que estar disponível na web, a apresentação, a publicação apresenta as palavras-chave no seu título ou resumo, estudo em vivo in vitro, estudo observacional de caso e controle, e estudo ensaio clínico randomizado. Já o critério de exclusão, eles não quiseram artigos de revisão, relatos de casos, estudo qualitativo, publicações em outro idioma diferente da língua inglesa e espanhol. Por isso que eu citei, né, que ele colocou a maioria das palavras em inglês também para mineralizar nesse critério. E os estudos que não abordam especificamente o tratamento do câncer de mama. Ao final disso, ele obteve, como resultado final, 378 artigos, mas só apenas 11 foram selecionados para leitura integral e coleta de dados, né, para formar esse artigo original. Já o outro método foi a base de dados StringDB, que eu tirei o print, né, da tela inicial dessa plataforma. O link, né, não sei se fala link, mas para acessar online a plataforma está aqui, para quem quiser. E essa plataforma ela tem como finalidade, né, a exibição de redes de interações de proteína a proteína. A gente vai ver logo mais que ele utilizou essa plataforma para colocar a proteína STAT3, que a gente já tinha falado na introdução. Então, agora eu vou falar um pouco do resultado e discussão, que no caso do nosso artigo, eles vieram juntos mesmo. Aqui, no caso, é a tabela, que, como a Mari falou anteriormente, ele fez a busca em 378 artigos e 11 foram selecionados. Aí, desses 11 selecionados, ele fez uma leitura deles e analisou de acordo com o artigo que tem a cannabis da planta, a cannabis sintética, e as substâncias botânicas. Foi isso que ele dividiu. Então, aqui a gente tem os artigos que ele selecionou. Aqui em azul é a linha celular, aqui é a canabinoides, o tipo molecular de câncer e a via de atuação. A gente grifou aqui os que o nosso artigo, o que a gente está trabalhando no artigo. Aí, no caso, o tipo de linhagem celular. A gente grifou em azul, todas que têm essa linhagem celular aqui. Aí, essa aqui é a outra parte da tabela. No caso, ele fez 3 tabelas. E essa outra aqui também tem. Então, aí aqui em canabinoides, a gente selecionou o CBD em todos os artigos que falavam. Esse aqui não teve. E aqui o tipo molecular de câncer, que no nosso caso estamos trabalhando com a basolab. E aqui no caso a gente destacou porque dentro dos critérios que ele estabeleceu
para realizar essa tabela, esse aqui foi o único que não segue esses critérios e resolvemos destacar aqui na nossa apresentação. Em relação ao resultado de discussão relacionado à metodologia do StreamDB, esse autor ele utilizou, né, essa plataforma e ele inseriu a proteína STAT3 e constituiu a via de sinalização JAK-STAT como a via principal dessa proteína STAT3. E essas aí tem uma informação aqui que as configurações selecionadas foram a exibição de, no máximo, 5 interações diretas, como a gente pode ver na figura utilizada no artigo, em que apresenta a JAK1 e a JAK2, que, na verdade, elas ativam, como podemos ver também na legenda, a cor verde, ela significa que está ativando a STAT3, a JAK1 e a JAK2, e essa ativação promove também, a STAT3 promove a ativação aí a expressão de EGFR, de L6 e L10. E também podemos ver, através da cor vermelha, a inibição também nessa rede de interação, nessa rede de sinalização. Além disso, ele utilizou o nível de confiança das interações de 90%, e também foi a exibição de interações de ações moleculares. Para explicar melhor a via de sinalização JAK-STAT, mais detalhado, o artigo ele traz a proteína STAT e a proteína JAK relacionadas mais detalhadamente, e agora vamos apresentá-los. A proteína STAT, como a gente pode ver na imagem presente no artigo, ela possui 5 domínios. E esses 5 domínios também apresenta como um domínio principal, né, nessa via de sinalização, o domínio CH2, né, que ele está muito relacionado com a fosforilação da tirosina, e esse domínio ele está mais relacionado com essa interação com as JAKs, né, nessa via de sinalização. E quando há essa interação do domínio CH2 da proteína STAT com os sítios de fosforilação das JAKs, isso ocorre para recrutar as STATs para os receptores de membrana, que logo mais a gente vai ver, não precisa se preocupar. E quanto a isso, depois da fosforilação, há dimerização, né, dos domínios, e logo mais a gente vai abordar mais detalhado. E aqui já a proteína JAK, ela possui 2 domínios, é uma proteína tirosina quinase não receptora, possui a JAK1, JAK2 e JAK3. Ela possui 2 domínios, como eu falei, homólogos, domínio JH1, que ele é um domínio funcional, tirosina quinase, né, e o domínio JH2, que é um pseudoquinase. Então, ele não possui tanta função, né, de quinase, assim, como apresentado aqui. E, além disso, tem também o domínio CH2 e o domínio Fermi, que representa a porção N-terminal, e sendo JH1 a porção C-terminal da proteína JAK. Mas agora a gente vai apresentar a via em si, como ela se constitui. Ela é um pouco complicada, mas eu vou tentar simplificar. Eu sei que não vai dar para simplificar muito bem, mas vamos tentar. Então, vamos acompanhar a numeração que está aqui na imagem, nessa figura. Primeiro, a primeira numeração representa o receptor de membrana, né? E a sinalização, a via
de sinalização, ela na verdade se inicia quando as JAKs se conectam ao receptor de membrana. E essas JAKs, elas possuem sítios de fosforização de tirosina. E esses sítios, eles estão presentes, né? E eles, como eu falei anteriormente no outro slide, esses sítios de fosforização de tirosina das JAKs, eles interagem com o domínio CH2 das estátis para recrutar outras estátis para os receptores de membrana. É o que a gente acaba vendo aqui, que eles estão recrutando as estátis para os receptores de membrana. E quando há essa quando as estátis, esse receptor, na verdade, de membrana, quando eles se dimerizam, né, e eles estão associados às JAKs, eles acabam se conectando às estátis, né, nos sítios de fosforização, como a gente pode ver aqui. E quando as estátis se... Peraí, confundi. Aí, as estátis, né, se conectam ao receptor de membrana, só que antes disso, as JAKs, elas se transfosforilam e fosforilam os resíduos de tirosina. E quando elas criam ancoradouros para que as estátis se conectam aos receptores de membrana com as estátis, com as JAKs associadas aos receptores. E a partir dessa conexão entre as estátis e o receptor, as JAKs, elas acabam fosforilando as estátis, o que fazem com que elas se dissociem, e quando elas se dissociam, elas vão para o núcleo, onde elas se conectam, né, ao DNA, por serem fatores de transcrição, e a partir do momento que se conectam ao DNA, elas fazem a expressão gênica. Por isso que ela é muito importante no trabalho em si, que o autor apresenta. Então, vou falar um pouco sobre a ativação da STAT3, que no caso é como a Mari acabou de explicar, que no caso aqui a gente tem o receptor da membrana, aqui nós temos o núcleo, e aqui nós temos a JAK, que, como ela explicou bem, que ela vai fosforilar a estática, e esse aqui, em azulzinho, é aquele domínio SH2, que é a fosfotirosina, e ela vai ser fosforilada aqui, e aí a estática ela vai ser translocada para o núcleo, de forma que ela vai fazer a transcrição gênica. Só que, para a JAK ser ativada, ela precisa que a JAK esteja aqui para fosforilá-la. E também é preciso que tenha esse domínio de SH2, porque senão a STAT, ela fica, posso dizer que ela fica meio desativada, porque ela não vai conseguir se ativar sem o domínio e sem a JAK. E é isso, a ativação dela. E sendo que novos estudos estão sendo realizados para a ativação dela. E a gente trouxe aqui outros meios de ativação, além daquele. Aquele é o principal meio. Então, aqui a gente tem ela é ativada por meio da IL-6. Aqui, ó. A IL-6. São os mais conhecidos, os ativadores, que é como a Mari mostrou antes, daquela ligação. É como ela mostrou aqui.
temos as RTKs, que elas vão ativar a STAT3 através da atividade intrínseca da tirosina quinase. Então, essa aqui é STAT3, essa aqui é RTK, e também temos a LTLR, que ela está aqui, a TLR, que ela vai ativar por meio da estimulação durante a produção de IgG. Então, essas aqui são algumas formas de ativação. Essa aqui, por exemplo, são alguns receptores canabinoides, que elas são conhecidas como GPCRS, que mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre elas. E é isso, dessa forma que elas são ativadas. Ainda tem vários meios delas serem ativadas, como eu disse, eles estão sendo estudados, mas a gente tem essa forma aqui que é a padrão, e temos esses outros meios que ela é ativada. Então, como a Tamires apresentou, ela é ativada por diferentes formas, e uma das formas que o artigo aborda é através da GPCR, né, que, como a Tamires também frisou, que ela faz parte, né, desses receptores, alguns canabinoides, né? E esses GPCRs, eles fazem parte da família de proteínas transmembranas, e elas possuem duas características principais, que elas mediam a transdução de sinal do espaço extracelular para o interior da célula, do espaço intracelular, e também elas não transmitem sinal apenas através de segundos mensageiros, mas também por fatores de transcrição que a gente viu que pode ser a própria proteína STAT3, que regula a expressão gênica. E o artigo também aborda que apresenta descobertas recentes que evidenciam que esta ativação, né, da STAT3 e a JAKs e as STATs foram identificadas como novos efetores adjuvantes de diferentes proteínas de heterotrimétricas, como a gente apresentou. E ele apresenta dois exemplos. Na verdade, ele cita a angiotensina 2 e fala mais específico da S1PR1, né? Que, na verdade, ele aborda que essa S1PR1 tem uma ativação persistente da proteína STAT3 e ocorre um feedback positivo porque as citocinas que participam da via a qual a S1PR1 participa, essas mesmas citocinas podem ser ativadoras de STAT3, como a gente apresentou, que receptores de citocina podem ser também ativadores dessa proteína STAT3. E além disso, né, além dessas duas, o artigo apresentou que receptores de procineticina 1 e 2, eles também são capazes de ativar a STAT3 em células mieloides malignas e normais. Mas esse autor ele não fala sem uma base. Na verdade, ele usa a referência 36, que está presente no artigo. E essa referência se eu não me engano, é Li o nome, Li, e outros autores. Se vocês puderem ver a referência também, seria legal. Então, vou falar um pouco sobre o CBD e o GPCR, que o GPCR, como falamos, ele é os receptores de canabinoides, e os GPCRs, eles são importantes e estão sendo muito estudados porque, dependendo da inibição ou da ativação dele, ele pode
ser um bom tratamento para o câncer, porque ele pode mediar a inibição e do crescimento de tumores, principalmente a CB2, que ela já foi que ela já, que já foi elucidado que ela consegue, que ela tem uma ação muito, que ela tem uma super expressão quando ela conecta, quando ela interage com o CBD, esse receptor. Então, ela está sendo utilizada muitas vezes para o tratamento do câncer de mama. E o CBD, ele atua como um modulador alostérico negativo, da atividade dos receptores de CB1 e CB2, que no caso ele vai agir, ele não vai precisar de um ele que ele no caso ia se ele pode ligar ou inibir o receptor sozinho, porque ele não vai precisar de nenhum sinal, se assim posso dizer, porque ele pode agir sozinho. Então, no caso, ele é um modulador alostérico negativo, porque ele vai diminuir a finalidade dos receptores CB1 e CB2. E agora, passando para a conclusão, a gente destacou alguns pontos aqui, que o primeiro ponto é que o artigo ele deu para compreender melhor a interação dos canabinoides, o câncer de mama e suas vias de atuação. O CBD concluiu-se que ele pode atuar como um modulador alostérico negativo nos receptores, como eu tinha dito anteriormente. E o trabalho de Cole Daisy e outros autores que trabalharam com ele, que esse foi o que usamos como base, que eles usaram como base para o artigo, que é necessário de mais estudos para compreender melhor a relação da proteína STAT3, os EGFRs e a produção de exossomos e microvesículas. E, por fim, temos que não podemos afirmar e negar a ação do CBD nas células MDA-MB231 do câncer de mama. Ele poderia deformar estruturalmente as proteínas da STAT3. E, por fim, destacamos algumas limitações que o estudo teve. Então, a primeira que destacamos é que ele selecionou 11 artigos, no entanto, ele só utilizou um como referência. Ele não deu mais justificativa, porque está o ato, e ele concentrou-se na ação do canabidiol e sua atuação por meio da via clássica de sinalização, sendo que teve até uma hora que eu relatei algumas vias que poderiam ser utilizadas, que tem uma gama de opções, mas ele só ficou nessa via. Não teve. As outras ele só falou por alto, não teve mais aprofundamento. E, por fim, faltou um esclarecimento da interação da proteína STAT3
com o EGFR e a produção de microvesículas e exossomos. Porque acredito que como ele se privou somente a um artigo, ele não conseguiu esclarecer muito bem esse que era um dos objetivos do artigo dele. E foi isso. Passando para as perguntas, quem quer fazer primeiro? Primeiro, parabéns, meninas, pela apresentação. Eu estava conversando aqui com a Karina, algumas coisas, e ele usa a expressão biologia dos sistemas, né, no título, mas eu tive a sensação de que isso está muito mais para bioinformática do que para biologia dos sistemas propriamente dito, uma vez que eu não vi tanta biologia dos sistemas assim, eu não tive a impressão de que a biologia dos sistemas efetivamente apareceu no trabalho, né? Parece que de bioinformática ele usou o string para poder formar ali aquela interação e ponto, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos recentemente e lá no On The Fly vocês participaram um pouco, né? Então acho que vocês conseguem fazer algumas assimilações em relação à abordagem desse trabalho e o que nós fazemos. Aí eu já me refiro às equações de busca, por exemplo, né? Algumas coisas que ele utiliza que também nós utilizamos, embora nós nos atenhamos apenas ao PubMed, ele já é um pouco mais amplo aí nas bases de dados que ele utiliza para poder fazer a pesquisa, e só. Mas, assim, acho que essa terminologia, né, a biologia dos sistemas, ela é muito mais abrangente. Eu tenho essa sensação. E que, de repente, ele, né, usar a biologia dos sistemas apontando apenas o string como ferramenta, não sei se seria o mais ideal, né? Mas, assim, parabéns pela apresentação de vocês. Eu só queria falar isso, professora, porque isso realmente me chamou a atenção. A gente tem lido tanto, estudado tanto sobre a biologia dos sistemas, e a gente percebe que é uma coisa muito mais abrangente, né? E fazer apenas esse recorte do string, chamar isso de biologia dos sistemas, eu não sei, acho que eu não compro tão essa ideia dessa forma, né? Mas acho que tem mais coisa, eu vou me lembrando, de repente eu vou pontuando. Obrigado. Obrigada. Bom, meninas, parabéns pela apresentação. Realmente é um artigo, não vou dizer que ele é difícil, né, mas ele é extenso, porque ele meio que se assemelha a um artigo quase que de revisão, né? Eu sei que é um artigo original, né, mas ele meio que se assemelha, porque ele vai em diversos autores, né, ele recorre a bases de dados. O Ives estava falando, e aí eu fiquei pensando sobre o conceito de biologia dos sistemas. E aí eu entendo perfeitamente o que ele falou, mas aí agora eu vou te responder o que eu estava pensando. Eu acho que ele fala que isso é uma biologia dos sistemas, porque ele sai daquela visão que a gente sempre comenta de reducionista e vai para uma holística. No caso que ele não está propondo um reposicionamento, ele está falando da utilização do canapiloide, né, para o tratamento do câncer de mama. E aí aqui, no caso, ele está elucidando diversos alvos que poderiam ser modulados pela utilização do canabinoide. Então, ele sai daquela visão de que o fármaco ele vai se acoplar ao receptor e seus efeitos vão ser decorrentes dessa interação fármaco-receptor. E aí ele vai para essa visão da biologia dos sistemas mais atual, que a gente tem comentado, né, de que vários alvos podem ser modulados por um único fármaco. Aí eu estou complementando porque você mencionou, e aí eu fiquei com a sua fala aqui na cabeça e eu fiquei pensando que a gente tem explorado. Se eu estiver errado, o professor Cristiano vai corrigir depois. Bom, em relação à questão metodológica do trabalho, ele fala que foram achados, né, 378 artigos, no entanto, somente 11 foram utilizados, né, foram lidos na íntegra.
Mas aí esses 378 artigos que ele chegou ao final foram mediante critério de inclusão, de exclusão, ou, tipo assim, desses 378 artigos que ele buscou, que ele achou através desses buscadores, desses descritores chaves, aplicando esses critérios de exclusão, ele chegou aos 11. Eu fiquei meio assim, porque na tabela que ele construiu, lá são 11 autores, são os 11 artigos que ele utilizou. Mas eu fiquei pensando, ele leu os 378 artigos na íntegra de 11, só 11 foram de interesse para ele, ou daquela busca toda que ele fez, ele chegou ele achou 378 e depois 11, né? Entenderam? Eu não sei exatamente, mas pela minha leitura do artigo, me parece que ele fez o critério de exclusão, achou 378. Aí ele selecionou 11. Na minha visão, assim, da leitura, não sei. Lendo, eu tive essa mesma impressão, porque eu fiquei assim, bom, se ele chegou a 378, ele precisou ler esses 378 para colocar os 11 de interesse, né? Ou ele achou ao todo 378, sendo que utilizou só 11 porque ele aplicou os critérios de exclusão. Não sei qual foi a ordem que ele utilizou. Aí ele fala que ele vai até o string, né? Lá do Cityscape, que a gente já comenta, né, que é utilizado para fazer visualização da interação PPI, né, interação proteína-proteína, e ele confere o nível de confiança, que é o nível de evidência de 90%, né, 0,9, que é inclusive o mesmo que a gente aplicou no nosso projeto, uma semelhança, né? E aí vocês mostraram aquela figura que tem a stat no meio, Jaque no campo, né, e tal, porque ele mesmo mostra, né, que o interesse dele era mostrar uma exibição de, no máximo, né, 5 interações diretas. Então, a gente observa o stat no meio e as 5 interações diretas de interesse ao redor, né? JAK 1, interleucina 6, JAK 2, interleucina 10, GFR e assim por diante. Bom, acho que das coisas que eu tinha para falar eram essas, né? Depois do que ele vai discorrer mais a respeito dos alvos que ele encontrou, né? Então, acho que não tem muito para falar, não. Mas é isso, queria parabenizar vocês pela apresentação. Meninas, eu queria dar parabéns para vocês foram bem na apresentação. Eu gostei muito do slide de vocês, foi muito bonito, as figuras. E o formato que vocês fizeram de vocês ficarem revisando na apresentação. Acho que a Ana também fez assim com o João, acho que assim ficou mais fluido a apresentação. Sobre as dúvidas do artigo, eu não teria dúvida para perguntar, porque para mim o assunto de reposicionamento de fármacos é o mais difícil no nosso núcleo, então ainda estou familiarizando. Mas é isso, eu queria dar parabéns para vocês. Eu também queria parabenizar. Eu achei que vocês conseguiram passar tranquilidade na hora de apresentar, estavam bem calmas e mostrando domínio sobre o tema, que eu realmente acho esse tema também um tema bem denso, que tem vários siglas, vários termos, e vocês conseguiram apresentar muito bem. Parabéns. Eu quero parabenizar vocês pela apresentação, vocês passaram uma tranquilidade verdadeiramente irresistível, né? E parabenizar mesmo porque é um artigo bem difícil, muitos termos complicados, porque como a Sara falou, né, o simplificação realmente não é fácil de se abordar. Então, só isso mesmo, parabenizar vocês pela apresentação. Também queria parabenizar vocês, né, pela apresentação, foi muito boa. O slide também, né? Vocês estão aqui na tecla do slide. O slide está muito bom. Gostei muito de como vocês botaram as informações e tal. Está facinho de ler. E tem muita imagem também no artigo que deixa mais bonito, né? Visualmente. O nosso não tinha quase imagem, tinha 3 tabelas. A gente tinha que ficar procurando coisa. Mas o assunto de reposicionamento de fármacos é bem, né, ilustrado e tal. Porque é difícil de expor. Se for só texto, não tem como, né? Entender. E, assim, vocês apresentaram muito bem, passaram confiança, e é um assunto difícil. Então, queria realmente parabenizar vocês. Parabéns.
Bom, vamos fazer uma dinâmica diferente, porque eu estou com o artigo de vocês aberto aqui. Eu acho que o artigo de vocês foi, acho que o mais, não digo difícil, não vou para esse lado, não, mas o menos explorado dentro do potencial que ele tinha, eu acho. E acho que é interessante a gente passar alguns pontos. Assim, são 5h30, né? A gente marcou nossa atividade para começar às 9h30, mas a gente começou, acho que 10 horas, dado vários atrasos, assim, por conta do trânsito, a própria questão técnica, e acho que até considerando tudo isso, a gente nem está tão atrasado assim para terminar. Então, vou tentar não me estender a partir das 6 horas, estou aqui olhando, né? Vou ficar aqui até para poder monitorar várias coisas ao mesmo tempo, mas acho que é importante a gente fazer algumas considerações, tá? Não vou deixar focado em vocês, porque vocês vão ficar falando para mim assim, eu vou virar aqui bem, porque para variar, essa máquina aqui não está pegando. Eu não vou para lá, também acho muito ruim estilo podcast vocês ficarem em evidência aí. Né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, sem dúvida, parabenizar pelo desafio, né? Por encarar esse desafio, falar de um tema assim tão diferente, tão complicado. Mas acho que vocês deram conta do recado. Também muito bom os slides. A Tamires, infelizmente, também por conta da chuva, não pôde se reunir comigo e com a Mari, mas a gente fez uma gravação, mandou, né? Não sei se você escutou, mas enfim, acho que vocês foram muito bem. Acho que foi um dia que valeu muito a pena. Né? Esse artigo traz alguns conceitos meio esquisitos, que eu acho importante repassar, mas eu acho que, de repente, é melhor começar do início. Né? Então, o que a gente tem como título do artigo? Análise teórica da atuação de canabinoides nas vias metabólicas do câncer de mama por meio da biologia de sistemas e revisão sistemática da literatura. Eu faço das palavras do Ives as minhas, né? Cadê a biologia dos sistemas efetivamente? Então, a Karine até ponderou que, de repente, ele usou isso porque ele tentou sair da visão holística, da visão reducionista para a visão holística. A grande questão é se realmente ele saiu da visão reducionista e foi para a visão holística, porque ele já partiu de uma premissa específica, porque na introdução dele ele já falava de estágio 3. Então, assim, ele subutilizou o conceito de biologia dos sistemas, né? E até a própria revisão sistemática da literatura. O que ele utilizou da revisão sistemática da literatura, efetivamente. Então, esse é o título, né? E aí, quando a gente vai dar um título para o artigo, o título tem que tentar vender o artigo. E aqui seria aquela propaganda enganosa. Né? A gente poderia, de repente, processá-lo por propaganda enganosa, porque não foi isso, né, que ele fez. E aí, no próprio resumo, ele fala, né, do câncer de mama, que dentre as mulheres é o mais comum e tal. Os canabinoides têm demonstrado significativa atuação no tratamento de tumores mamários, tanto em culturas celulares como em modelos vivos. Aí tudo bem, ele queria focar na via do canabinoide. Por que o canabinoide teria demonstrado essa atuação? Querer explorar mecanisticamente o que o canabinoide faria, né? Uma substância de origem natural e tal, enfim. A gente tem, eu não sei como é que é o canabinoide, né? A cannabis sativa do Brasil, mas sempre que você fala, né, de quanto que a gente tem de planta e como a gente tinha que aproveitar melhor tudo isso, né? Inclusive, por isso que a gente tem gnosia na faculdade de farmácia, não sei quem gosta, mas enfim. Eu gosto mais da substância isolada do que da gnosia em si. Mas, e aí fala, né, dado o perfil heterogêneo desse tipo de tumor e complexidade do potencial terapêutico dos canabinoides, é necessária a identificação de vias metabólicas de atuação desses compostos para a elaboração de medicamentos no combate à doença como câncer de mama. Lindo. A princípio, lindo. Né? O de fato é se ele fez isso. Né? Ele vem com uma introdução, aí contextualizando a planta, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama do Brasil, né?
avanço nas biociências, os tipos de câncer de mama. Tá, ok. Está construindo lá a ideia dele. A gente já conversou meio que hoje o que tem que vir na introdução, né, para a gente ver qual é a lacuna do conhecimento que ele vai tentar preencher e como, né? E aí ele já vem falando dos canabinoides, exossomos e microvesículas nesse tipo celular, né? MDA, MB, dos anos 31. Então, acho que a introdução dele já é longuíssima e ele já vai para essa parte do exossomo e tal, e já apresenta a STAT. Então, ele já coloca a STAT aqui. Então, assim, a grande questão, eu acho, aí é como que ele teria chegado na STAT efetivamente partindo da premissa dele, do que ele quis fazer. Então, seria mais interessante ele devagar sobre a STAT 3 lá na discussão, uma vez que a revisão bibliográfica que ele se compromete a fazer tivesse mostrado a STAT 3. E não já, desde cara, na introdução dele, ele já parte disso. Então, assim, diferente do que a gente costuma colocar no nosso trabalho, o dele é baseado numa hipótese. Ele tenta direcionar isso. Ele não está tentando descobrir realmente as vias de sinalização que os canabinoides, como o canabidiol, podem atuar para ter um papel promissor do câncer de mama. Ele já está meio que focando aí em uma via específica. Então, eu já faria essa análise crítica se eu fosse revisor desse artigo, já começaria daí. Aí ele vem, né, da metodologia. Aí ele começa assim: tomando como motivação os resultados apresentados por Cosgodade e colaboradores, que é a referência 10, os quais apresentaram redução da liberação daquelas exossomos, né, e as microvesículas de câncer de mama, tratados com CBD, buscou-se descrever os mecanismos que conectam a liberação desses, né, com a expressão da STAT 3. Mas na busca bibliográfica dele, que ele utilizou o Medline e o PubMed, os corpos, ele não colocou STAT 3, ele não colocou esses exossomos. Ele falou que partiu dessa referência para pesquisar isso, mas ele não botou nada na revisão sistemática dele. A revisão sistemática dele foi bem mais ampla, considerando esse ponto de partida que ele estabeleceu. Porque ele colocou, né, cannabis ou canabinoides, ou CBD, ou THC, e câncer de mama, ou neoplasma de mama, ou carcinoma de mama, o BRCA1, o BRCA2, que são genes que predisporiam, né, ao câncer de mama, e ele também nem menciona isso, né? E assim que ele roda a revisão sistemática dele. Então, assim, cadê o link lá inicial com o exossomo, com o STAT 3 e aquele tipo celular em específico, né? Então, ele usou essas bases de dados, colocou esses termos que eu achei muito genéricos, e eu creio que daí ele obteve os 378 artigos. Mas ele também não delimitou tempo, né? Qual foi o tempo de pesquisa dele? Ele delimitou critério de inclusão e exclusão. Então, publicação referente ao tratamento de câncer de mama com canabinoide. Está dentro. Documento deve estar na web. Texto completo. Está dentro. Publicação apresenta as palavras-chave do seu título ou resumo. Está dentro. Estudo em vivo, in vitro. Estudo observacional de caso controle. Ensaio clínico randomizado. Tudo isso ele usou para levar o artigo adiante. O que não seguia esses pré-requisitos, ele excluiu. E aí também excluiu artigo de revisão, relato de caso, estudo qualitativo, entre outras coisas. Então, a meu ver, ele, daqueles termos gerais, ele obteve o 378, e aí os 11 foi a partir do momento que ele aplicou, de fato, o critério de inclusão e o critério de exclusão. Mas, como ele não delimitou período de tempo, eu fiquei até pensando, poxa, será que 378 artigos não é uma produção pequena para esse tipo de doença, né? Tão falada, a gente tem campanha aí do Outubro Rosa associado a isso, eu achei pouco. E é um artigo de 2021. Então, enfim, fiquei com essa pulga atrás da orelha. E aí, a finalidade, depois ele então resgatou os 11 que ele colocou naquela tabela, naquele quadro, melhor dizendo, né?
E aí, se vocês puderem projetar o quadro novamente, eu estou com ele aqui, a gente vê que a linha celular tem várias linhas celulares além da MDA MB231. Se ele tivesse colocado isso lá na palavra-chave, será que também já tinha excluído alguma coisa, né? A canabinoide tinha o canabidiol, mas em um ou outro tinha outro, CBDA, que ele não incluiu, mas o THC ele colocou como termo de busca, né? O tipo de câncer, basal-like, e aí vem aqui a via de atuação. Aí você vê, até entendo ele, não acho que o mecanismo de busca dele foi adequado para o que ele objetivou fazer. Mas ok, tirou lá aquele que não tinha linhagem MDA, MB231, que era o foco dele, tirou os artigos que não falavam de canabidiol, ok? Ou câncer basal-like, que era o foco dele, mas o que ele queria? Não era ver vias de atuação promissoras do canabidiol? Não era isso? Nesse tipo celular, nesse tipo de câncer e tal. Aí, disso, ele só pega a referência 10. Assim, ele não foi explorar as outras vias de sinalização que os artigos trazem. Porque, comparando com o nosso trabalho, que a gente também quer partir de uma busca na literatura, a gente vai pegar os genes, as proteínas semente, para jogar no string, e o string mostrar como que essas proteínas se conectam e revelar, inclusive, proteínas que conectam esses genes semente, essas proteínas sementes, e que se mostrem relevantes no contexto, no nosso caso, da Covid-19. Então, ele simplesmente jogou boa parte da busca bibliográfica dele fora, porque as outras vias de sinalização que não abrangiam o STAT3, ele não usou. Então, na verdade, na introdução dele, ele já falava de STAT3. Então, toda essa parte de revisão sistemática da literatura aqui, como a gente discutiu, Mário, por quê? Né? Se no final das contas ele só pegou a referência 10, não foi isso? Não, foi o segundo lá, né? Porque ele já citou na introdução dele. E aí, por que ele só focou nessa? Se ele não disse por que dos 11 ele só focou nessa. Se a gente vê que vários tinham o mesmo tipo celular de interesse dele, o tipo de câncer. Então, ele não explorou realmente a biologia dos sistemas. E, assim, a biologia dos sistemas é um conceito. A gente falar dos genes, das proteínas, né, das moléculas que se conectam intracelularmente e tem a ver com saúde, doença. Então, são essas conexões que levam ao conceito de biologia dos sistemas. Mas a gente usa a bioinformática para quê? Para visualizar. É uma maneira da gente visualizar. Então, ele não explorou o conceito de biologia dos sistemas e ele usou a bioinformática só para mostrar algumas conexões que a STAT3 fazia, que ele já comentou na introdução dele. Agora, acho interessante a gente pontuar que ele descreveu lá que fechou na espécie Homo sapiens, um número de conexões quantas conexões máximas podia estabelecer, porque às vezes a rede pode ficar muito densa, muito difícil de você interpretar se você não coloca alguns limites. E aí, acho que ele falou também do score, não sei se ele falou aqui do score, né? Se não falou, ficou faltando. O score de confiabilidade dessas conexões. De 90%, né? Então, o score de 0,9. E a gente já conversou isso outras vezes. Então, é o score que traz mais confiabilidade nessas conexões. Essa semana, o professor Lars lançou o Lars Jensen, que é um professor que a gente conhece da Dinamarca, que trabalha com isso. Ele lançou um videozinho curtinho falando um pouquinho dessa coisa do score, do string, que vai depender muito do seu objetivo e tal, né? Mas se a gente quer um nível de confiança elevado, a gente vai tentar estabelecer o máximo possível, né? Então, acho interessante a gente perceber alguns detalhes de setup do string que ele colocou. Mas, ainda assim, ele não utilizou a potencialidade que essa ferramenta pode dar para ele. E nem, na verdade, as informações que ele obteve da revisão sistemática. Então, já acho que ele entrou com termos que não contemplam o objetivo dele. E também ele não mostrou uma justificativa clara para só focar naquela referência 10, né?
Ele não mostrou, ele simplesmente já queria falar da STAT. E assim, ele foi. Bom, e aí, como a Karine falou, né, depois dele mostrar na figura 2, mostrando as conexões com a STAT, também bem óbvias. Tipo, o que ele revelou de novo aqui? Porque, mesmo sendo uma abordagem teórica de modelagem, se você explorar bem a ferramenta, você pode revelar coisas novas, coisas que a literatura ainda não revelou, né? Então, acho que podia ser um trabalho muito legal que ele subaproveitou. Aí ele vem realmente, mas parecendo com um artigo de revisão, falando da via Jacques Stát, mostrando, né, a estrutura da STAT, como é que é a via de sinalização e a ponte que teria, né, entre a STAT e a proteína e os receptores metabotrópicos, na verdade, mas ele, lá ao final, ele traz um conceito meio esquisito de modulador alostérico negativo. Então, eu não sei, o Natan e a Mariane estavam no quarto período, foram para o quinto agora, foi isso? A Tamires e Sara já estão no oitavo agora? Assim, tem quem fez farmaco, quem não fez farmaco, a gente traz algumas noções de farmacologia, mas isso nem a gente usa na farmacologia, mas já é dado lá na geralmente biofísica, né? Eu não sei como é que é o currículo de farmácia aqui, mas geralmente é uma disciplina intitulada biofísica. Então, assim, a gente tem a célula, membrana plasmática, tem citosol, tem organelas intracelulares e temos proteínas que medeiam a ação de moléculas sinalizadoras. Essas proteínas podem se encontrar na membrana plasmática ou no citossol. Então, essas proteínas atuam como receptores dessas moléculas sinalizadoras. E aí a gente tem moléculas sinalizadoras endógenas e podemos ter moléculas sinalizadoras exógenas. Bom, que tipo de molécula sinalizadora conseguiria se ligar no receptor intracelular? Tem que ser uma molécula lipossolúvel, para conseguir passar a bicamada lipídica, se ligar no receptor intracelular e deflagrar o mecanismo de transdução de sinal. Bom, moléculas que não sejam lipossolúveis dessa forma, né, muitas delas medeiam suas ações via receptores de membrana. Que aí existem vários mecanismos de transdução de sinal. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Receptores com atividade enzimática, receptores metabotrópicos, receptores ionotrópicos. Então, dependendo desse tipo de receptor, você vai ter a abertura de um canal iônico, e aí o íon vai entrar ou vai sair de acordo com o gradiente de concentração. Você vai ter a ativação de uma enzima, você vai ter a ativação de proteína G. Então, vai depender, né? Agora, a gente chama essa molécula que é capaz de deflagrar esse mecanismo de transdução de sinal, a gente chama de molécula agonista. Então, dentro da estrutura química dela, ela tem informações que permitem não só que ela se ligue nesse receptor, então que ela tem uma propriedade chamada afinidade para se ligar, como ela tem uma outra propriedade chamada eficácia intrínseca, que é a capacidade de, uma vez ligada, ativar o respectivo mecanismo de transdução de sinal. E aquela molécula que ela tem afinidade pelo receptor, mas ela não tem eficácia intrínseca, é chamada de antagonista. E aí você pode ter moléculas sinalizadoras e ligantes endógenos e ligantes exógenos. Então, a gente tem, por exemplo, de um receptor metabotrópico, que é acoplado à proteína G, que é o que ele menciona ali. A gente tem moléculas sinalizadoras endógenas, como angiotensina 2, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina. São agonistas endógenos que, quando se ligarem nos seus respectivos receptores, vão deflagrar o mecanismo de transdução de sinal. E a gente tem, por exemplo,
dobutamina, muscarina, que são substâncias exógenas, que são capazes também de se ligar nos receptores dessas moléculas endógenas e deflagrar o mesmo mecanismo de transição de sinal. Então, estamos falando de agonistas endógenos e agonistas exógenos. Quem estudou farmacologia, de repente, viu que aí tem agonista total, agonista parcial, agonista inverso. Agonista inverso que é um conceito um pouquinho mais complexo, mas talvez tenha até um pouco a ver com o que ele falou aqui, né? E assim como a gente tem antagonista competitivo, não competitivo, também com vários mecanismos associados. E o mais simples é o antagonista competitivo. E aí você vai ter essa molécula tendo afinidade para se ligar no receptor, não tendo, se liga no mesmo sítio do agonista. E aí, como essa molécula não tem eficácia intrínseca e está ocupando o sítio do agonista, ela simplesmente impede que o agonista se ligue e deflagre o seu efeito, né? Então, esses são conceitos básicos. E aí ele até fala de enzimologia aqui, quando ele vai trazer o conceito de modulador alostérico negativo. E aí, o que é o modulador alostérico? Quando a gente pega lá da bioquímica, que aí eu acho que todo mundo fez bioquímica. Então, você tem uma enzima, que é uma proteína também, que vai catalisar uma determinada reação química. Aquela enzima, ela vai ter... quando a gente fala de proteína, a gente tem estrutura primária, secundária, terciária. Então, tem sequência de aminoácidos e tal, e vai ter a construção espacial dessa proteína. Então, dependendo, né, dessa conformação espacial da proteína, ela pode funcionar melhor ou pior. Então, tem várias condições que fazem a enzima funcionar melhor, várias condições que fazem a enzima funcionar pior. E uma condição dessa está associada a mecanismos alostéricos. Então, o que seria a alosteria? Você teria uma molécula capaz de se ligar em um determinado sítio dessa enzima e mudar o padrão de atividade dessa enzima. E aí, o que seria uma modulação alostérica positiva? Quando esse ligante, ao se ligar na enzima, melhora a atividade da enzima. E o que seria um modulador alostérico negativo? Quando essa molécula se liga e piora o funcionamento da enzima. Aqui a gente está falando de receptores para moléculas sinalizadoras. Mas lá no início do meu discurso, eu falei que esses receptores também são o quê? Proteínas. Que também vão ter uma estrutura primária, secundária, terciária, também vão ter uma conformação espacial, que, dependendo da conformação espacial, elas podem funcionar melhor ou funcionar pior. Mas quando a gente fala de modulação alostérica, aquela substância sozinha, ela não modula nem positiva nem negativamente aquela proteína. No caso do receptor, você precisa ter o agonista ligado para aquela outra molécula, ao se ligar, favorecer a ação daquela molécula sinalizadora via aquele receptor ou desfavorecer. Então, eu entendi aqui que ele tentou fazer uma conexão entre a via JAK-STAT e os receptores metabotrópicos acoplados à proteína G. Porque, para quem não se lembra, né, quando a gente fala desses receptores metabotrópicos que apresentam 7 segmentos transmembranares aí, né, encravados na membrana, aí tem um domínio de ligação do ligante na face externa, no meio extracelular, tem um domínio intracelular que é ligado à proteína G, e aí quando o ligante se liga no domínio de ligação, sendo esse ligante agonista, o que ele faz com o domínio acoplado à proteína G? Ele vai ativar a respectiva proteína G que está ali. E aí a gente tem várias proteínas G, GS, GI, GQ, e que passam pelo aumento ou pela diminuição de segundos mensageiros, a depender da proteína G envolvida. Então, a princípio, essa via canônica, via clássica e tal, que utiliza esse termo, não menciona fatores de transcrição. Que a via JAK-STAT abrange fatores de transcrição. Vocês mostraram lá que uma determinada molécula sinalizadora agonista, quando se liga aí no receptor da JAK, vai levar a fosforilação, o ancoramento aí da STAT, a fosforilação da STAT, a STAT fosforilada vai lá para o núcleo, interage com o DNA e altera a expressão de proteínas. Então, isso
normalmente não é linkado a receptores metabotrópicos. E aqui ele está tentando fazer essa conexão, né? Mas aí ele usa esse termo aqui, né, no segundo parágrafo, antes da seção anterior à conclusão. Singularmente, o CBD, né, o canabidiol, atua como modulador alostérico da atividade dos receptores CB1 e CB2. Moduladores alostéricos geralmente fornecem modulação negativa, tanto na enzimologia quanto na farmacologia. Foi o que eu tentei explicar agora há pouco, né? Estudos recentes mostram que o canabidiol atua como modulador alostérico negativo da sinalização mediada tanto por CB1 quanto por CB2. Aí ele traz as referências 39 e 40. Eu fiquei com muita curiosidade, né, de ver essas referências 39 e 40, porque colocado dessa forma, fica meio esquisito, considerando esse conceito clássico que a gente tem, agonista, antagonista, modulação alostérica positiva, modulação alostérica negativa. Mas, assim, sem olhar com calma as referências 39 e 40, eu chutaria que, de repente, esse canabidiol ele pudesse ser classificado, na verdade, como um agonista inverso desse receptor. Porque o que seria um agonista inverso? A gente comentou o conceito de agonista agora há pouco. Então, a molécula vai se ligar porque ela tem afinidade com o receptor e tem eficácia intrínseca para disparar a cascata de sinalização associado a esse receptor. O antagonista, ele tem afinidade, mas como ele não tem eficácia intrínseca, ele não dispara essa cascata. E até um tempo atrás, a gente tinha, para explicar esse conceito de agonista, antagonista, afinidade e eficácia, o modelo chave-fechadura, que até a Maria Eduarda usou um pouquinho, não exatamente para isso, mas quando ela estava falando da infecção do vírus e tal, ela falou um pouquinho disso, né? Que aí, o que seria? Você teria a molécula como a chave, que vai ter a conformação para encaixar na fechadura. Então, isso significa aquela molécula ter a propriedade afinidade. Agora, o que seria a propriedade eficácia no caso? Então, não só a chave encaixar na fechadura, como ela ser capaz de girar e abrir a porta. Não ter afinidade, não ter eficácia intrínseca, representaria o quê? Simplesmente a chave encaixar na fechadura e não rodar a porta e não abrir. Só que essa teoria, já falei números hoje polêmicos, né? Mas quando eu estava na graduação, fazendo farmacologia, ainda era essa teoria. Não é mais essa teoria que a gente tem. A gente tem uma teoria agora de que o mesmo receptor, enquanto proteína, na maior parte das vezes, né? Ele pode se apresentar na célula em 2 estados conformacionais. Já que a gente falou de estrutura primária e terciária. Então, essas 2 conformações, elas coexistiriam em equilíbrio. Tá? E aí, os fármacos, eles têm afinidade pelas 2 conformações desse receptor. Só que todos os fármacos vão ter afinidade igual para as 2 conformações? Não. A ausência de eficácia intrínseca do antagonista estaria associada ao quê? O fato dele ter afinidade igual para as 2 conformações. Então, ele não muda o estado basal da célula. Tá? Só que os diferentes tipos de agonista enxergariam essas 2 conformações de receptor de modo diferente. Então, ao apresentar afinidade maior para uma conformação em detrimento da outra, o que esses agonistas vão fazer? Eles vão priorizar uma conformação em detrimento da outra. Tá? Mas falando um pouquinho melhor dessas conformações, você teria uma conformação que a gente pode dizer que seria uma conformação ativa e uma outra conformação denominada inativa. E aí essa denominação está associada ao quê? Então, a conformação ativa seria aquela que favorece a cascata de transdução de sinal. E a conformação inativa seria aquela que desfavorece. Tá? Veja bem,
A gente tem lá na célula receptor acoplado à proteína G, GS, vinculada à adenilaciclase. A adenilaciclase, ela não está trabalhando nunca na célula, sempre tem que ter um agonista ali para ela trabalhar, ela tem uma atividade basal. O que a gente está falando são situações onde a atividade dela pode ser favorecida, a atividade basal dela pode ser mantida ou a atividade basal dela pode ser diminuída. Então, quando a gente liga um antagonista ao receptor, que não prioriza nenhuma da conformação, a atividade basal dela se mantém. Então, é por isso que receptor ocupado por antagonista é a mesma coisa que receptor vazio. Quando você coloca um agonista total, um agonista parcial, esses dois tipos de agonista, eles têm maior afinidade com a conformação ativa. Então, eles priorizam a conformação ativa, eles deslocam o equilíbrio para a conformação ativa. Então, dentro desse exemplo, o que vai acontecer com a adenilaciclase? Ela vai trabalhar mais. Tá? Só que qual é a diferença entre agonista total e parcial? Na hora de favorecer a conformação ativa, o agonista total favorece mais que o agonista parcial. Tá? E aonde entra esse conceito de agonista inverso? Que não cabe no modelo chave-fechadura, que você vai dizer o quê? Você vai ter aquela chave que vai encaixar na fechadura e vai deixar a porta mais trancada ainda? Então, esse modelo ele não suporta esse tipo de fármaco. E aí, quando você fala de um agonista inverso, seria aquele que, sim, diferencia as duas conformações do receptor, mas ele tem maior afinidade, ele prioriza a conformação inativa. Então, ele desloca o equilíbrio em favor da conformação inativa, que sendo aí um receptor acoplado à proteína GS, significa o quê? Que a adenilaciclase trabalhe menos do que ela trabalha no seu estado basal. Então, assim, de acordo com o meu conhecimento, com o meu repertório, eu imagino que o canabidiol aí esteja atuando como um agonista inverso. E aí ele utilizou esse termo modulador alostérico negativo, mas acaba sendo, vamos dizer assim, meio distoante com a definição que a gente tem efetivamente de modulação alostérica. Porque para esse termo fazer sentido, teria que ter uma outra molécula sinalizadora que ativasse os receptores canabinoides para que o canabidiol atrapalhasse. E se não é assim, talvez ele queira falar mais efetivamente de uma molécula que atue como um agonista inverso do que efetivamente como modulador alostérico negativo. E por que meu pensamento foi nesse sentido? Porque eu acho que ele falou que não precisa de outra substância, aí, se eu não me engano, no discurso dele, né? Se eu não estou enganada, eu li alguma coisa que ele falou nesse sentido. Então, deixa eu ver, quando ele falou que os receptores CB1 e CB2 são receptores acoplados à proteína G e pertencem à subfamília dos receptores transmembrana. A distribuição desses receptores em distintos tecidos permite um efeito celular seletivo e específico da ativação do receptor. Contudo, é elevada a presença de ambos os receptores em diversos tecidos tumorais, e embora o mecanismo de ação ainda não seja completamente elucidado, é bem estabelecido que o CB2 desempenha um papel crucial na carcinogênica e progressão tumoral. Não foi aqui que ele falou isso, mas, enfim, olhando a nomenclatura receptor de canabinoide, você imagina que a molécula sinalizadora seja um canabinoide, não outra que ele vai modular. Porque o que dá nome ao receptor é isso, né? Então, o que é um receptor colinérgico? É um receptor que é ativado, que responde à acetilcolina. O que é um receptor GABAérgico? Que responde ao GABA. Então, o receptor canabinoide vai responder a quem? Ao canabinoide. Então, não é uma área que eu trabalhe, né? A gente não trabalha com câncer, também não trabalhamos com canabinoides, mas me parece meio confuso o uso dessa terminologia aqui. E aí, quando a gente tem dúvidas como essa, que na verdade, né, ficaram mais evidentes agora, o que a gente tem que fazer?
Vamos lá na referência 39, na referência 40, ver o que ele fala, para a gente poder fazer aqui o nosso pensamento crítico, como a gente já falou. Não é porque está publicado que é uma verdade absoluta e a gente tem que acreditar em tudo. Então, a gente tem que ver o que dentro do que a gente conhece é pertinente ou não, e se a gente não tem base para fazer a avaliação, tentar correr atrás, tá? Mas eu acho que do que eu anotei foi isso, né? Acho que o dia foi muito bom. Terminar o dia apresentando é complicado, né? Fica aquela tensão ao longo do dia inteiro. As pessoas que apresentam primeiro já tiram aquele peso, e eu acho que são coisas que a gente tem que trabalhar também, para a gente não ficar naquilo, eu vou ser a última a apresentar, e não consegue focar no que é falado ao longo do dia. Ou também apresentou e aí relaxou e também não presta mais atenção em nada. Então, assim, a gente tem que trabalhar tudo isso, né? Para a gente saber compartimentalizar. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu tenho que esperar a hora da minha apresentação e vou tentar aproveitar o máximo que está sendo falado, porque às vezes alguém apresenta alguma coisa antes de você que te fala exatamente aquilo que você ainda não estava captando, mas você precisava ouvir porque poxa, não tinha tocado nisso, a pessoa falou isso e minha cabeça abriu agora, né? Tudo foi mais fácil. Então, tentar aproveitar sempre da melhor maneira possível esses momentos. Mas, então é isso, pessoal. Acho que, não sei se vocês querem fazer alguma consideração, né? Mas acho que foi ótimo, todos estão de parabéns. Já fica aí a missão para o final do semestre. A gente vai conversando nesse meio tempo, tá bom? Alguma coisa? Então, vou encerrar aqui a gravação. Obrigada. Parabéns, meninas, mais uma vez.